E aí, pessoal, regra 4 do futebol, esporte científico na área. O equipamento dos jogadores. Então, hoje vamos falar da regra 4, que trata do equipamento dos jogadores. Nós vamos ver o que é permitido, o que não é permitido e o que deve se fazer quando perceber alguma infração quanto a essa regra em relação ao equipamento dos jogadores. Então, iniciando a regra sobre o equipamento dos jogadores, eles não podem usar equipamentos ou artigos perigosos. Colar, anel, brinco, pulseira, nem aqueles que pensam, vou botar uma fita aqui para cobrir. Não, essa regra foi inserida em 2004, então, de certa forma, é uma regra recente da FIFA. Aqui o exemplo do Pelé, mas eu poderia citar outros jogadores com outras fotos desses jogadores, inclusive mais atuais, mostrando, claro, aqui é um treino, né? Eu imagino, uma foto não foi em dia de jogo, mas os jogadores, alguns costumavam usar correntes, coisas assim. Brincos não, né? Mas com essa corrente de pescoço, alguns utilizavam essas correntes em jogo mesmo. Mas hoje, ressalto que não é permitido, desde 2004, qualquer corrente assim. E eu acho que isso é válido para todos os âmbitos, né? Vocês estão jogando um futebol de bobeira ali. Cara, tira esses itens que pode causar alguma lesão, por exemplo, anel no dedo. Mas eu vou perder. Então, cara, eu sei que tem condições aí de casamentos, coisas, mas é melhor perder, literalmente perder os anéis que perder os dedos, né? Porque dependendo do acidente que acontecer, se tiver com um anel dentro do dedo, isso pode ser algo bem grave. E os jogadores no futebol, mesmo amador, né, qualquer coisa minimamente competitiva, são inspecionados antes do campo, antes de entrar em campo. E caso o árbitro veja, seja o anel, brinco, piercing, deve pedir para retirar o item. E caso o jogador chie, como provavelmente vai acontecer em alguns casos ele pode nem ter se ligado, né, gente? Tá com um relógio, alguma coisa assim, pode realmente ter esquecido, né? Eu esses tempos fui fazer um exame e eu lembrei que na hora ali eu tava com o relógio. Pode esquecer, um pouco antes de entrar na sala, inclusive. Então pode acontecer isso, daí tu vai lá e avisa, né? E caso o jogador não se recuse, no caso, uma que ele não vai poder, né? Ele vai levar o cartão amarelo por se recusar e mesmo assim vai ter que fazer. Caso ele se recuse, ele vai ter que ser retirado de campo. A única hipótese desse jogador poder adentrar o campo com algum desses adereços, pulseira, anel, relógio, qualquer outra coisa, é caso a equipe de arbitragem não veja. Nós vamos citar aqui como vai acontecer caso isso seja visto posteriormente. O equipamento obrigatório, então camiseta com mangas, isso é importante, não pode regata, coisa assim, não, camiseta com mangas, calção e meias. Caso tenha fita adesiva na meia, deve ser da mesma cor da parte que vai cobrir a fita adesiva, né? Então, tá com uma fita adesiva em tal parte da meia, tem que ser da cor predominante dessa meia aí, da parte que vai ser coberta pela fita adesiva. E a caneleira também é obrigatória e é coberta pela meia. E calçado, você vê aqui que tá a palavra calçado, não está chuteira. Então, caso pode ver que a regra pode ser vista como inflexível em alguns pontos e flexível em outros, né? Inflexível supostamente para defender a segurança do jogador em casos como pulseira, anéis, brincos, do mais flexível quanto ao calçado, que diz calçado, apesar de ser
até também, entre aspas, mais saudável, no quesito de saúde, proteger o atleta treinar de chuteira, é calçado. Inclusive que eu acho que até por causa da legislação do futebol, do gramado sintético, que é outro tipo, né, de chuteira, aí sim é o calçado mesmo. E perdeu o equipamento, no caso, perdeu um calçado, perdeu uma caneleira na hora mesmo de um gol, se for algo momentâneo, tá liberado. Agora, se perdeu de forma permanente, vai ter que colocar outro. Quanto às cores, as equipes devem ter cores que se diferenciam. Aqui eu lembro de um jogo, não lembro qual jogo foi esse. Lembro de um ano e de um jogo. Foi um jogo que aquele jogador que era do Corinthians jogou no Grêmio. Não lembro se foi na Libertadores de 2002 ou 2013. Eu acho que tenho quase certeza que foi 2002. Que fez, até deu uma lambreta nesse jogo. Fábio Baiano. E quase não ocorreu o jogo porque o Grêmio não tinha um dos uniformes alternativos assim para se diferenciar da outra equipe. Isso foi no ano de 2002, não faz tanto tempo, pessoal. Para ver que é uma regra que é cobrada e há muito tempo atrás, às vezes, poderia gerar um problema. E o goleiro deve ter, além das equipes se diferenciar, o goleiro deve ter cores diferentes da própria equipe, da equipe adversária, do goleiro da equipe adversária, aliás, e da equipe de arbitragem. Porque às vezes o goleiro pode ter uma cor diferenciada, mas acabar com a mesma cor da equipe de arbitragem. E uma moda aqui para tá tendo a imagem aqui ilustrando, né, como antigamente o pessoal usava mais camisas de manga comprida e hoje isso aí tá diminuindo por causa das camisas térmicas, que são mais eficientes, mas elas são liberadas, mas elas têm que ter a cor predominante da camiseta. Então, por exemplo, aqui no caso da imagem do Messi, ele tá com uma camiseta térmica por baixo, mas da cor branca. A mesma coisa, os calções térmicos. Pode calção térmico, mas que seja da cor predominante do calção. Então, no caso aí dos outros jogadores que tivessem calção térmico, poderia estar com calção térmico por baixo da cor preta ou da cor azul. No caso ali do Ronaldo, o jogador da Alemanha. Já de antemão, outras coisas estão liberadas, como luva, máscara, esses elementos que não causam dano ao adversário. Ninguém vai ferir outra pessoa por causa de uma luva. O que vai ferir vai ser a mão da pessoa. A luva em si só não vai ferir ninguém. Vai até diminuir o impacto, inclusive. Isso aqui foi iniciado, né? Referente aos protetores de cabeça. O Peter Cech imagino que foi o primeiro que iniciou isso, por ter tido uma lesão, ficou meses parado e começou a andar com esse protetor de cabeça, que no início era parece que todo narrador é obrigado a explicar o porquê que ele está usando protetor de cabeça. Hoje já se multiplicou esses equipamentos. Ele deve ser preto ou da cor predominante da camiseta. Eu confesso que eu nunca vi outras cores além do preto, mas tem essa possibilidade também de ser da cor predominante da camiseta. E, assim como todo elemento, né, ele não pode oferecer perigo. A ideia não é essa do equipamento, a ideia é inclusive proteger o jogador, seja goleiro ou jogador de linha que está jogando com esse equipamento, que hoje alguns jogadores de linha usam esse equipamento, mas só que ele não ofereça perigo, né? E como podemos ver na imagem, ele é acolchoado, então não oferece perigo algum mesmo num lance de cabeça que ocorra uma disputa de bola nesse nível. E não é permitida a comunicação eletrônica entre jogadores e entre técnicos e jogadores. Aqui o caso, não sei se todos vão lembrar, do Luxemburgo se comunicando com a ideia do ponto eletrônico. Essa poderia ser um vídeo próprio, caso queira no futuro. E todavia o técnico pode usar essa comunicação eletrônica não com os jogadores, entre
a sua comissão técnica para analisar questões, seja do bem-estar dos jogadores ou questões técnicas táticas. Eu lembro que o Quinteiros, técnico treinador boliviano / argentino, que treinou o Grêmio nesse ano de 2025, a equipe dele usava equipamentos eletrônicos para análise tática do jogo. Então, entre a comissão técnica está liberado. O que não pode é como o Luxemburgo tentou fazer, de colocar um ponto eletrônico nos jogadores. E os slogans, né? Aqui uma parte mais polêmica, que o equipamento, esse equipamento de escrito, não pode conter nenhum slogan, mensagem política ou religiosa. Tem até nesse livro mais específico, especificando o que seriam essas mensagens, mas o ideal é que não tenha nada, nenhuma frase, e caso ocorra, a equipe será sancionada pela FIFA. O que é permitido então, né, na camiseta? O escudo, patrocínio, pode ter informações sobre o jogo, porque hoje é normal nas camisetas de finais, coisas assim, ter as informações, e coisas que levem integridade. Aqui a camiseta do Romário. Essa camiseta hoje eu imagino que não seja, mesmo que supostamente tenha uma ideia benéfica, a gente pode discutir se sim, se não, e justamente por essa dúvida ela seria proibida hoje, na minha opinião, e creio que a FIFA acataria essa proibição, né? Antigamente não, imagino que essa regra não existia. Então o que pode? São programas, esses slogans permitidos, que são como está nas regras da FIFA, que ocorrem na parte frontal da camiseta, ou seja, não é uma camiseta que está por baixo, como no caso aí da foto do Romário, ou na braçadeira de capitão. Eu até comentei aqui na foto de uma braçadeira de capitão do Kane, que se negou, tá com uma informação na braçadeira de capitão, mas geralmente são essas informações que são permitidas, tipo, não ao trabalho infantil, ao racismo, contra o racismo, contra tal coisa, são geralmente coisas que já são patrocinadas pela própria federação ou confederação da competição. Então, via de regra, para resumir, tudo está proibido de ser mensagem, desde que seja uma própria propaganda da federação. Resumo assim: estamos pensando em criar um time para fazer tal campeonato que vai ser fiscalizado aí por tal entidade. Cara, não coloca nada na camisa nesse sentido, porque pode dar problema, a não ser que seja um próprio elemento da competição. Mas mesmo assim, se for assim, que você pagar avise, se informe antes, porque pode dar problema. E ocorrendo, né? Ocorreu uma infração, como eu falei, percebi que o jogador está com um piercing, estava na língua e eu percebi. O jogador deve, ao árbitro, ao ver aquilo, vai imediatamente pedir para ele sair de campo. Então, esqueci aqui, cara. Já tenta tu mesmo sair, tirar ali, porque senão o árbitro vai te tirar de campo e pedir para tu tirar, né? O jogador, caso tenha que parar o jogo, por exemplo, assim, descobriu que ele tá com uma camiseta com um determinado dizer, um piercing ou qualquer coisa, e daí o árbitro teve que parar o jogo para fazer isso, vai ser concedido tiro livre indireto na posição que a bola se encontrava, isso não havendo interferência do jogador. Então, assim, tá o jogador ali, por exemplo, um cara chutou, bateu na mão não, porque é pênalti, bateu um determinado jogador que tá com tal frase ou tal coisa, tipo assim, bateu no jogador, ele mordeu a linha e tava com piercing, tiro livre direto aí, porque houve interferência aonde a bola se encontrava. Então, para vocês verem a gravidade que pode chegar caso o árbitro perceba esse item.
que não é permitido em campo, que o árbitro veja isso. Então não entrem, né? Revisem bem o que estão vendo antes de entrar em campo. Só uma adendada final, eu lembrei agora do Renteria, aquele jogador do Internacional, que pegava um cachimbo e comemorava com um cachimbo. Eu ainda faço eu não sei se ele sempre tinha pergunta onde é que ele guardava esse cachimbo, mas ainda esse cachimbo não pode, pessoal, não pode. Enfim, é um objeto que pode machucar os outros, né? Então não sei como é que foi debatido isso dentro da arbitragem brasileira. Mas é isso sobre a regra 4, né? Até estava vendo se não tinha mais nenhum slide, mas é isso sobre a regra 4, sobre os equipamentos. E, como eu já ressaltei, vou fazer uns adendos sobre esses vídeos depois, quando tiver mais especificamente a aula sobre cada um desses pontos. E ver vídeos, coisas mais para me inteirar, porque pode estar alguma coisa errada, mas no geral, como eu peguei da regra, direto do livro da FIFA, eu só tentei dar uma resumida aqui, mas no geral tá tudo certo. E é isso, pessoal, se atentem às regras, a regra do equipamento, que façam o básico, né? Camisa com manga, sem nada escrito, calção, caneleira e o calçado aí, nem é necessariamente um chuteiro calçado, e não vão com nada em campo, relógio, corrente, anel, qualquer um piercing em nenhuma parte do corpo, porque é para a integridade de vocês e dos outros que estão jogando. Mas não vale nada, eu vou jogar aqui na minha quadra, nem a competição, nada. Cara, não é à toa que a FIFA fez essa regra. Tu pode jogar, por exemplo, na tua quadra sem mangas ou até sem camiseta, mas não usa isso aí, alguns equipamentos, né? E se for qualquer minimamente competitivo, mesmo que às vezes não esteja expresso, aí usa inclusive todas essas regras. Não vai com frase X de política, coisa assim. Cara, se tu quer fazer determinada questão política, faz isso fora do campo, porque não tem o porquê tu vir com uma frase assim dentro do campo. Então é isso, pessoal. Ficou aqui o resumo dessa regra 4 e até as próximas regras. Até mais.